Meditação diária. 3 de março. Recaída. Haverá momentos, no entanto, em que sentiremos realmente vontade de usar. Queremos correr e nos sentimos péssimos. Precisamos ser lembrados de onde viemos e que desta vez será pior. É neste momento que mais precisamos do programa. Texto básico, página 90. Se estivermos considerando uma recaída, precisamos lembrar do uso até suas consequências mais amargas. Para muitos de nós, o final poderia incluir sérios problemas médicos, prisão, até mesmo a morte. Quantos de nós conhecemos pessoas que recaíram depois de muitos anos limpas somente para morrer da sua doença? Há, porém, uma morte que acompanha o retorno à adicção ativa, que pode ser pior que a morte física. É a morte espiritual que vivenciamos quando estamos separados do nosso poder superior. Se usarmos, o relacionamento espiritual que nutrimos durante anos vai enfraquecer e talvez desaparecer. Vamos nos sentir verdadeiramente sozinhos. Não há dúvida de que temos períodos de escuridão em nossa recuperação. Só existe uma maneira de superar esses momentos difíceis: com fé. Se acreditamos que nosso poder superior está conosco, então sabemos que tudo estará bem. Não importa o quanto possamos nos sentir mal em recuperação, a recaída nunca é a resposta. Juntos encontramos a recuperação. Se ficarmos limpos, a escuridão irá desaparecer e encontraremos uma ligação mais profunda com o nosso poder superior. Só por hoje. Agradeço ao meu poder superior pela dádiva de Narcóticos Anônimos. Eu sei que recair não é a saída. Quaisquer desafios que enfrente, enfrentarei junto com o Deus da minha compreensão. Nossa, essa leitura de hoje é daquelas que não fazem rodeios, não é? Nenhuma curva. Bate muito forte. É um texto extremamente denso e a nossa missão nesse espaço, na reflexão de hoje, é justamente pegar toda essa profundidade e traduzir para a prática. Trazer para a realidade, né? Exato. Para o chão de fábrica da rotina de quem nos acompanha. O nosso foco aqui é usar única e exclusivamente os princípios e a literatura de NA para entender o que fazer, na prática mesmo, quando a maré sobe. E logo na primeira linha, o texto já manda uma instrução muito direta. Sim, a orientação de lembrar das consequências mais amargas. Para quem vive a recuperação no dia a dia, é o equivalente a dirigir prestando muita atenção no retrovisor. Uma analogia excelente. Porque a mente humana tem essa capacidade quase mágica de tentar apagar o sofrimento passado, de filtrar a dor e deixar só uma lembrança distorcida, meio romântica da coisa. O que é um perigo imenso. Demais. Então, o exercício prático que o material propõe é forçar essa memória a ir até o fim da linha, até a pior cena, até o desespero real. E o que torna essa instrução de forçar a memória tão vital é a própria natureza da adicção, sabe? Conforme detalhada nos textos de NA. Não estamos lidando com um simples mau hábito ou uma fase difícil da vida. É algo muito mais profundo. Com certeza. A literatura é muito clara ao afirmar que a doença é incurável, progressiva e fatal. E a grande armadilha está no fato de que essa doença atua na própria mente que tenta combatê-la. É a doença do auto-engano, né? Exatamente. Quando o tempo passa e a vida começa a melhorar em recuperação, a dor lá do fundo do poço começa a desbotar. Aquele sofrimento visceral de ser um adicto nativa, o isolamento, o desespero de não conseguir parar, tudo isso parece uma lembrança distante. Parece que foi em outra vida. Isso. E é nesse momento de aparente tranquilidade que a doença sussurra. Sussurra que, talvez só dessa vez, as coisas possam ser diferentes. Então, forçar a memória a tocar o final amargo não é pessimismo. De forma alguma. É um mecanismo ativo e diário de autopreservação. É rodar o filme inteiro na cabeça e não pausar na cena em que tudo parecia divertido. Rodar o filme até o final. Exigir que a mente faça isso quebra a fantasia na mesma hora. Existe uma reflexão muito poderosa na literatura sobre como a negação trabalha nos bastidores. A negação é sutil, não é? Muito sutil.
A negação não é apenas negar que se tem um problema. É negar a gravidade do que já aconteceu. Quando a mente tenta romantizar os velhos tempos, ela aciona uma engrenagem perigosa que busca o alívio imediato para qualquer frustração do presente. E é bem aí que entra a prática brutalmente honesta do primeiro passo. Perfeito. Admitir a impotência não é recitar uma frase feita em uma sala de NA. É internalizar nas entranhas que a batalha contra o uso de drogas já foi perdida há muito tempo. Uma rendição completa. Isso. Quando a pessoa aceita essa derrota de forma integral, ela constrói um escudo. Um escudo contra esse impulso destrutivo que tenta vender a ilusão de controle. E olha que interessante, essa admissão diária constrói o alicerce para evitar algo que o texto de hoje descreve com palavras fortíssimas: a morte espiritual. Nossa, essa parte da leitura é de arrepiar. A meditação chega a afirmar que essa morte espiritual pode ser ainda pior que a morte física. Para entendermos isso na prática, sem cair em conceitos muito abstratos, o livro Viver Limpo oferece uma clareza absurda. Como a gente pode desempacotar isso para quem nos ouve? Como evitar essa desconexão na vida real? A literatura nos mostra que é plenamente possível adormecer dentro do programa, achar que estamos acordados, mesmo frequentando reuniões. A morte espiritual não é um evento dramático, tipo uma explosão. Ela não faz barulho. Nenhuma. Ela é silenciosa, ela começa com pequenos abandonos. A complacência é o grande inimigo. É a decisão de pular uma reunião porque o dia foi muito cansativo. Aquelas justificativas lógicas, né? Exato. É deixar de ligar para o padrinho ou para a madrinha porque a pessoa acha que não há nada de novo para falar. É o retorno gradual àquele comportamento de vontade própria, onde o egocentrismo volta a ditar as regras do jogo. É aquele afastamento homeopático. A complacência é, sem dúvida, o inimigo mais silencioso da recuperação a longo prazo. A pessoa vai parando de fazer aquele feijão com arroz que salvou a vida dela no começo. Deixa a manutenção de lado. Pois é. E a ação prática contra essa morte espiritual é justamente a manutenção diária. E o mais bonito é como o NA desmistifica completamente a ideia de espiritualidade. Tira aquele peso, sabe? Totalmente. Aquele peso de achar que a espiritualidade exige um isolamento no topo de uma montanha ou alcançar um estado de pureza intocável. A espiritualidade no programa é extremamente tátil. É simples. É o dia a dia. É arrumar as cadeiras antes de a reunião começar. É varrer o chão da sala. É aquele momento em que o indivíduo, que antes só pensava em si mesmo 24 horas por dia, chega mais cedo para passar o café para os outros companheiros. E essa simplicidade da ação é o que gera a verdadeira mudança interna. Quando observamos a dinâmica da adicção, vemos que o egocentrismo é o núcleo da doença. O mundo girando em torno do próprio umbigo. Isso. O mundo inteiro precisa girar em torno das vontades e necessidades do adicto. Então, o serviço, por menor que seja, atua como um antídoto direto contra esse veneno. Um antídoto prático. Sim. Quando alguém se levanta para limpar uma mesa ou estender a mão para um recém-chegado, o foco interno muda drasticamente. Sai do o que eu posso tirar dessa situação para como eu posso ser útil aqui. É uma quebra de padrão absurda. E a espiritualidade em NA não exige uma religião específica, mas exige essa postura de sair de si mesmo. Isso também se manifesta na oração, que a literatura sugere de forma muito acessível. Sem complicação. Nenhuma complicação. Não se trata de seguir dogmas, mas da atitude de sair do controle. Pode ser apenas o ato de respirar fundo no meio de um trânsito caótico. Ou diante de uma crise no trabalho. Exatamente. Respirar fundo e dizer internamente um simples obrigado ou me ajude é o reconhecimento prático de que não somos o centro do universo. Essa mudança de perspectiva é fantástica. Tira o peso do mundo das costas da pessoa. Mas claro, a literatura também é incrivelmente realista sobre as tormentas. Muito realista. Não vem de ilusão. O texto que lemos na abertura fala abertamente sobre períodos de escuridão, fala sobre momentos em que bate um desespero real, aquela vontade de correr, quando as coisas ficam péssimas. Existe um ditado muito forte nas salas que diz que a cabeça adoecida é um bairro muito perigoso para se andar sozinho. Um bairro perigosíssimo. No mundo real, quando o botão do pânico é acionado,
Quando uma crise aperta de verdade, como agir? O estado natural da doença, na ativa, é buscar o isolamento escuro e silencioso. A doença prospera na solidão. Prospera demais. E tentar aguentar a dor sozinha, suportando tudo em um silêncio absoluto. E é exatamente nesse cenário de escuridão que a literatura de NA orienta a ação contrária. Uma ação contrária e imediata, que é a busca pela conexão humana. O oposto do isolamento. O oposto. A conduta na prática, quando a crise ataca, exige contrariar o próprio cérebro. É aquele momento em que o telefone parece pesar 500 quilos, sabe? Nossa, quem nunca sentiu esse peso? A mente diz, não ligue, está tarde. Ou diz, ninguém vai entender o que você está passando. Ou aquela clássica, já tem tanto tempo limpo, não pode demonstrar fraqueza agora. Essa é terrível. Mas romper essa barreira, vencer essa mente fechada, a apatia e a procrastinação, pegar o telefone para ligar para o padrinho ou para a madrinha é o que salva vidas. A ação revigora a fé. A conexão traz luz. A conexão dissipa a escuridão na hora. E ir para o convívio com outros em recuperação, partilhar a dor de forma crua, de forma honesta, sem tentar manter uma máscara de veterano inabalável, isso destrói o poder que o isolamento tem sobre a mente. O valor terapêutico de um adicto ajudando o outro atinge o seu ápice nesses momentos de vulnerabilidade. E é fascinante notar que a irmandade não acontece apenas enquanto as pessoas estão sentadas em círculo nas salas de reunião. Tem uma engrenagem essencial que gira nos bastidores. O companheirismo lá fora, né? Isso. O convívio fora da sala. O tradicional café ou aquela lanchonete depois das reuniões. Podemos imaginar perfeitamente aquele ambiente. A pessoa chega, puxa uma cadeira de plástico, pede um lanche simples e fica ali, cercada de pessoas que entendem exatamente a loucura que se passa na cabeça dela. É um ambiente acolhedor, demais. O barulho, as risadas altas, as conversas sobre problemas comuns do dia a dia. Para quem passou anos trancado, vivendo o verdadeiro inferno de ser um adicto na ativa, estar ali dividindo uma mesa e dando risada é um choque de realidade maravilhoso. É libertador. A pessoa percebe que é possível viver a vida de forma plena, se divertir e construir laços profundos sem precisar usar nenhuma droga. Esse convívio informal quebra totalmente a ilusão de que a recuperação é um processo rígido ou punitivo. Mostra que existe alegria genuína na vida limpa. Mas a literatura também nos fornece ferramentas de emergência pesadas. Para as horas mais difíceis. Sim, para quando até mesmo esse convívio parece distante e a vontade de usar tenta sufocar qualquer traço de bom senso. Uma das orientações mais poderosas encontradas na literatura é o princípio do só por hoje. Um pilar do programa. Em momentos de dor aguda, pensar no futuro, pensar em nunca mais usar pelo resto da vida, gera um pânico esmagador na pessoa. O fardo se torna pesado demais para carregar. A prática recomendada é fragmentar o tempo. Se um dia inteiro parecer muito pesado, Exatamente. Se passar 24 horas limpo parece uma tarefa impossível diante de uma angústia terrível, a meta é reduzida. O compromisso passa a ser não usar por apenas 5 minutos. essa técnica dos 5 minutos é genial e salva vidas todos os dias. A pessoa olha para o relógio e toma uma decisão simples. Pelos próximos 5 minutos, eu não vou usar nada. Uma decisão focada. Eu vou sentar nas minhas mãos, eu vou chorar, eu vou respirar fundo, mas eu não vou ceder. E quando esses 5 minutos acabam, e o mundo não acabou junto, ela renova esse contrato por mais 5 minutos. É a sobrevivência minuto a minuto. Essa fragmentação tira toda a pressão gigantesca das costas. Aos poucos, aquela compulsão brutal perde a força, o batimento cardíaco acalma, a clareza começa a voltar e o milagre acontece ali, naquelas pequenas frações de tempo suportadas com honestidade. E olha, essa resistência fracionada é a mais pura demonstração da dinâmica da fé na prática. E isso nos leva diretamente ao que a literatura de NA ensina sobre o terceiro passo. A fé colocada em ação. Exato. A fé no dia a dia do adicto não é uma teoria filosófica abstrata que se discute em debates intelectuais. Fé é ação.
A verdadeira fé em recuperação significa parar de lutar sozinho. O texto de hoje fala sobre superar os momentos difíceis acreditando que o poder superior está conosco. Na prática, isso é a rendição. Entregar os pontos na hora certa. Quando a vida sai do controle, quando a vida acontece nos seus próprios termos, seja uma perda de emprego, um fim de relacionamento doloroso, uma tragédia ou até mesmo um acúmulo de aborrecimentos normais, a mente do adicto na ativa busca alívio imediato. O instinto antigo grita. Grita muito alto. Mas a conduta prática de fé em recuperação é aceitar a realidade como ela se apresenta no momento. É aceitar a vida nos termos da vida, em vez de brigar contra os fatos. Sabendo que a dor faz parte do processo de crescimento. É parar de dar soco em ponta de faca, definitivamente. A grande verdade que os textos básicos revelam é que grande parte do sofrimento prolongado nasce da resistência teimosa em aceitar a realidade. É o querer controlar o incontrolável. A doença tenta vender a ideia de que o indivíduo é autossuficiente, que ele pode controlar tudo se tentar com um pouco mais de força. E manter essa ilusão de controle é exaustivo. Drena toda a energia. Aceitar a vida nos termos da vida, entendendo que a dor e a frustração fazem parte da jornada humana, traz um alívio imenso. Nenhuma dor emocional, por mais profunda que pareça, é maior do que o suporte incondicional que se pode encontrar em um poder superior e na conexão com um grupo de DNA. E a literatura enfatiza que a rendição não é um atestado de fraqueza, de forma alguma. A verdadeira transformação ocorre quando entendemos isso. A verdadeira força está na rendição. E a grande sacada é quando quem escuta entende que todas essas ferramentas já estão à disposição, prontas para serem usadas. O arsenal está completo. Os passos, as tradições, a literatura, o companheirismo. A prática diária de admitir a impotência lá do primeiro passo é o que permite que a escuridão desapareça com o tempo. O mapa já foi desenhado. E como a recuperação é um processo de aprendizado contínuo, onde nunca nos formamos, fica sempre o convite à reflexão íntima. Para o dia de hoje, olhando para as nossas rotinas. Uma excelente forma de amarrar tudo isso. Qual será a ação prática de hoje para manter essa chama espiritual acesa e garantir que a adicção permaneça estacionada? Seja um serviço humilde, uma oração rápida no trânsito ou a coragem de pegar o telefone. Um questionamento vital para levarmos adiante. Porque não importa o tamanho da dor atual, o caminho foi traçado com sucesso por aqueles que vieram antes de nós. E a literatura DNA mostra que o isolamento nunca, em hipótese alguma, é a saída. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto, só por hoje. Funciona!